tinha um presidente que era, ele se autodenomina como presidente ainda, que é Augusto Melo, e naquele momento ele falou que tinha um documento que recolocasse como presidente. Nós, de bate-pronto, não rebatemos, que nosso papel era de olhar os dois lados. Nós tivemos uma conversa anteriormente com o Osmar Stabile, que é uma coisa nossa de praxe, para entender todo o processo dele, se tinha algum planejamento em relação a esse período curto, por mais que ele esteja como interino, mas ele tem que ter um certo planejamento para administrar. E a reunião estava indo muito bem, mano. Até tinha alguns pontos importantes que ele falou que a gente concordou, outros não. A gente questionou se ele traria algumas pessoas de outras gestões, ele falou pra gente que não traria, tá ligado? Não ia trazer. E naquele momento já ficou um vucu-vucu, uma movimentação meio estranha, já mudou um pouco o ambiente, porque começaram a receber ligações que o Augusto Melo teria uma liminar que faria com que ele reassumisse o cargo dele como presidente. Ele, muito calmo, continuou fazendo a reunião com a gente até citamos isso, falou, cara, você tá muito calmo, presidente. Não, pra ser o presidente do Corinthians tem que ter essa tranquilidade e saber lidar com todos os problemas. E daqui a pouco recebemos 3 ligações, né? 3 ligações de pessoas do conselho, falando que nós tínhamos que impedir a subida do Augusto Melo. Naquele momento nós já vimos que tinha uma coisa meio estranha, querendo nos colocar colocar o Gaviões da Fiel num lado político, coisa que jamais a gente iria fazer, porque Vocês impediu o Augusto Melo de subir? Achamos que já estava passando um pouco da esfera e nós tínhamos que descer para entender o que estava acontecendo naquela atmosfera de Corinthians, né? Porque era uma coisa meio que inédita. Nós estávamos falando com o presidente, daqui a pouco já tinha outro cara falando que era presidente. A gente até fala entre nós, falando, caramba, em 5 minutos nós falamos com 2 presidentes do Corinthians, né? Entre aspas, né? Então, naquele momento, nós falamos, tem uma coisa errada, porque em que momento alguém achou que nós teríamos que impedir alguma coisa, né? Acho que nosso papel ali era entender o que estava acontecendo todo o mecanismo, porque se ele realmente tivesse uma liminar que eu colocaria como presidente, caberia a nós vir na linha de cobrança e entender o porquê que estava acontecendo tudo aquilo. Nós descemos do quinto andar e, né, imediatamente nós vimos aquela rapaziada entrando mesmo para dialogar com o Osmar Stabile. Como era uma reunião muito longa, aquela coisa toda, ele falou, mano, vamos esperar aqui depois. Enfim, acho que o restante vocês já viram o que aconteceu. Eu perguntei novamente para Augusto Melo, a nação corintiana quer saber se você é o presidente ou não. Ele falou que era o presidente. Naquele momento eu achei que foi importante até ele falar isso para a nação corintiana, que ele se colocou como presidente, mas a gente sabe que dentro do estatuto ele não era.